chegou a corrigir a... Não, ainda não. Semana que vem eu faço já correção para quem mandou para mim, aí eu já elimino essa pendência aí. Tá? Bom, pessoal, a gente tem que continuar. Estamos mais ou menos realmente aí dentro do cronograma, tá? Hoje a gente vai ver essa parte de aspecto temporal, tá? Para a parte de banco de dados aí, como a gente deve modelar quando a gente tem, na verdade, algum fato de tempo quando ocorre aí, né? Então a gente está nessa aula 8A aqui, ó, ok? Bom, certas aplicações exigem que o banco de dados guarde histórico de alterações e informações, por exemplo, um banco de dados de uma seguradora. Sempre eu tenho que, né, diferentes tipos de preços, de valores numa seguradora conforme essas variáveis, né? Por exemplo, sexo da pessoa influencia bastante, masculino ou feminino, qual é a idade ou quanto tempo a pessoa já possui carteira de habilitação, qual é a região que o cara vai pegar e vai rodar com o carro ou com a moto dele, né? Qual é o tipo do carro do cara. Isso daí são variáveis que influenciam bastante em termos do valor quando a seguradora vai lá e faz essa cobrança, né? Então, e sempre vai acontecer o quê? Em determinado tempo, ou, né, de tempo em tempo, esse valor sempre vai mudar, tendo essas variáveis, ou outras inclusive, correto? Pode ser necessário conhecer não só o segurado atual de uma pólice, mas também os passados dele. Bom, se você tem, na verdade, então, lá o seu veículo, e se você tem um histórico, vamos dizer assim, ou de batidas, ou de roubos muito constante da seguradora, obviamente a seguradora ela vai avaliar isso daí. Não é a mesma coisa que uma pessoa que tem poucas batidas já dentro do histórico dela, correto? O modelo de um banco de dados relacional que armazena somente valores atuais da informação é diferente de um modelo que armazena histórico da informação. Portanto, é necessário considerar o aspecto temporal da modelagem de dados. Até agora, né, a gente só tinha visto mais ou menos o quê? Que o dado em si só importava ter ele atualizado, mas na verdade não é muito assim. Importa a gente ter realmente o histórico disso daí. É a mesma coisa que o salário de uma pessoa. Se você tem uma empresa já estruturada, com RH já certinho e tal, né, tendo lá os planos de carreira de cada funcionário, e o salário da pessoa ou benefícios que ela tem, ela vai mudando conforme o tempo vai passando, né? Então, o sistema de RH, por exemplo, ou de folha, né, departamento pessoal e folha, ele precisa, na verdade, armazenar todos os salários passados e não somente o atual que ele tem, tá? Não há regras gerais como proceder nesse caso, mas é possível identificar alguns padrões que se repetem frequentemente. Alguns atributos da entidade, normalmente aqueles que não são identificadores de chave, podem ter seus valores alterados ao longo do tempo. Por exemplo, o endereço de um cliente pode ser modificado. Em que sistema vocês acham que seria importante guardar o histórico de alteração de endereço de um cara? Em que tipo de sistema vocês acham que poderia ser utilizado ou poderia ser interessante guardar esse histórico de endereço? Histórico de endereço? É uma pessoa de casa mesmo, apartamento. Para imposto de renda geralmente não tem, apesar de que você sempre manda o arquivo todo ano. Provavelmente eles devem guardar essa informação. Correio? Correio. O correio, na verdade, se você tiver lá, ele entrega. Se você pedir no endereço errado, ele vai pegar e não vai entregar e vai voltar a correspondência. Para sistema de cartório, é interessante isso daí. Até tal data, a pessoa morava em tal endereço. A partir de tal data, mudou o cara. Certo? Então, nessa parte, seria interessante. O sistema cartorário, ele teria interesse em guardar esse tipo de dado, guardar esse histórico aí. Então, na hora que ele for alterar, em vez de ele alterar, ele adiciona um novo... Ele vai fazer uma inserção, exatamente.
certo? Então aí, na verdade, aí por sistema, aí é a aplicação que vai ter que cuidar disso, né? Ele vai dizer qual é o endereço mais atual da pessoa, em vez de fazer uma exclusão de endereço ou uma alteração, ele vai fazer uma nova inclusão de registro, tá? Algumas vezes por necessidades futuras da informação, até mesmo por questões legais. O banco de dados deve manter um registro de histórico de informações. Um exemplo é o valor de salário de empregado no sistema de pagamento. Não interessa saber apenas o estado atual, mas também o salário durante os meses, né, para emitir uma declaração anual de imposto, por exemplo, de renda. Tá? Então a gente tem aqui, ó, né, a entidade empregado, código do empregado e o salário. Tranquilo. Quando eu tenho esse desenho aqui, o que acontece para mim? Eu tenho simplesmente o último salário que o cara tem. Se o cara ganha R$1.000, eu quero aumentar, sei lá, 20%, 30%, vai para 1.200, 1.300. E o valor de R$1.000 eu perdi. Simplesmente eu fiz a alteração nesse campo aqui direto, certo? Só que dentro de um ano o salário de uma pessoa ela pode alterar e provavelmente vai alterar, né? Nas leis CLTs tem reajuste, né, todo ano. Se eu tenho um tipo de modelagem dessa forma aqui, como a gente estava vendo, simplesmente a gente perde esse último valor que a gente tinha, tá? Agora, nesse caso aqui, ó, eu tenho um empregado que tem o seu código de empregado e um empregado pode ter N salários. N salários em que sentido? Em diferentes datas, em diferentes tempos, vamos dizer assim, tá? Mas é um valor também. Então, ó, eu tenho um valor aqui que está sendo armazenado. Certo? Então, aqui nesse tipo de desenho, aí sim eu consigo começar a guardar as alterações de salário que um funcionário tem, que um empregado tem. Correto? Logicamente, vai depender muito, muito do seu cenário, mas geralmente, bons sistemas costumam guardar bastante coisa histórica. Qual que é o problema se eu começo a guardar muito coisa histórica? Armazenamento. A minha base de dados começa a inflar. E aí é interessante manter tudo? Não, você realmente vai ter que uma hora ou outra estudar o que é necessário ou não, né? Manter aí de história. Oi? Nesse caso, o salário, ele ainda no atributo, ou ele virou entidade. Mas aqui no primeiro caso, eu ainda posso considerar ele como atributo. Aqui sim, ó, nesse primeiro caso ele é atributo. Agora, nesse caso aqui, ele virou uma entidade. A sua entidade salário possui uma data e um valor. Correto? Como é uma tabela de 1 para o N, a chave do lado 1 vai para o lado N. O código do empregado, na hora de transformar em tabela, vai vir para lá. Então, sempre quando tem essas modificações, os atributos periodicamente vão ficar armazenados, esses muda eles se tornam uma entidade. Provavelmente. Tá? É muito capaz que sim. Raramente não se transforma, por quê? Porque você vai ter um atributo de tempo que você vai ter que incluir. Às vezes não é só a data, às vezes pode ser o ano, o mês, tá? Ou às vezes o ano, o mês, o dia, a hora, minuto, segundo, vai depender do que você quer monitorar, tá? Por exemplo, sistemas, por exemplo, de monitoramento de, sei lá, umidade ou temperatura, hora, minuto, segundo, e às vezes até o milissegundo ele entra no meio, dá a diferença, correto? Então vai depender muito do que você está especificando e vai entrar o atributo de tempo aí dentro, tá? Não só a data, mas às vezes a hora também. Tipo de relacionamentos que modificam ao longo do tempo, assim como atributos que têm seus valores modificados ao longo do tempo, também relacionamentos podem ser modificados, instâncias do relacionamento, adicionados ou removidos. E também nesse caso pode ser requerido que o banco mantenha um registro histórico. Quando é considerada a história de alterações, relacionamentos 1 para 1 ou 1 para N se transformam em N para N. Então nesse caso aqui, ó, empregados possuem lotação de uma mesa, né, ou locação nesse caso aqui. Então empregados locam uma mesa. Aqui eu só tenho, né, o empregado que loca a mesa naquele momento, mais nada, certo? Mas se eu quiser que tenha-se um histórico de locação, agora eu tenho um empregado, mais uma vez,
Eu tenho a mesa e tenho a locação, e a locação é feita em uma determinada data ou num determinado tempo. Correto? Então, desse modo aqui, ó, o meu fator tempo, eu não precisei transformar em uma entidade, mas eu precisei colocar ele aqui na minha entidade de relacionamento. Correto? Beleza? Bom, modelando dimensão temporal de relacionamento 1 para 1, consideramos o relacionamento locação. Este relacionamento possui cardinalidade 1 para 1. Cada empregado está alocado no máximo uma mesa. E cada mesa tem ela alocada no máximo empregado. Então, o que era esse primeiro caso aqui, ó? Empregado, locação em mesa. Eu tenho no máximo uma alocação de um empregado por mês e uma mesa está alocada no máximo para um empregado. Legal. Este modelo está correto caso deseje-se armazenar no banco apenas a locação atual da mesa. Entretanto, deseja-se armazenar também a história de locações. Isso é, empregados que tiveram alocados meses ao longo do tempo e é necessário modificar pelo modelo B. Então, esse cara aqui é o que a gente comentou. Certo? Eu tenho agora um atributo data que faz essa marcação de quando tem essa alocação. Tá? Como o mesmo empregado pode ter sido alocado à mesma mesa múltiplas vezes, torna-se necessário um atributo identificador do relacionamento, a fim de distinguir a alocação de um determinado empregado nas demais locações dessa mesa, a mesma mesa. Então aqui, ó, eu tenho o nome do empregado, eu tenho um documento de locação, agora aqui eu tenho a locação em si e eu tenho o departamento, que na verdade é lotação, tá? É outro exemplo, desculpa. Nesse caso aqui, ó, a gente precisou mudar a lotação do empregado num departamento é feita através de um número de contrato em uma determinada data. Então, nesse caso aqui, a gente precisou fazer o quê? O número da lotação estava no empregado e agora ela veio para o número de lotação. Apesar de que, analisando friamente, o número do documento de lotação já deveria estar aqui, tá? Mas, enfim, é possível ter casos ainda quando isso aconteça. Não é tão comum, mas, enfim, resumindo, é possível, às vezes, a gente precisar reanalisar os atributos onde estão nas entidades para a gente pegar e fazer a readequação dele. Tá? Bom, modelagem dimensional temporal de N para N, a gente viu de 1 para 1 e 1 para N. Na figura seguinte mostra mais um exemplo de relacionamento temporal, agora com cardinalidade de N para N. Modela-se a inscrição de participantes nos cursos oferecidos por uma empresa de treinamento. Na primeira versão, considera-se apenas cursos nos quais a pessoa está inscrita num determinado instante de tempo. Na segunda, considera-se todas as inscrições, inclusive as do passado. Então, aqui, ó, eu tenho o participante, eu tenho uma inscrição numa determinada data, para vários cursos. Um participante, ele pode fazer inscrição em vários cursos, e vários cursos podem sofrer inscrição de vários participantes, inclusive do mesmo aqui nesse caso. Eu não tenho aqui o meu atributo data? Tenho. Ele em si somente já não seria o suficiente, então, para me marcar esse período temporal? Tecnicamente, sim. Só que qual é o problema aqui, ó? Na primeira versão, considera-se apenas cursos nos quais a pessoa está inscrita em um determinado instante de tempo. Na segunda versão, considera-se todas as inscrições, inclusive as do passado. Bom, nesse caso aqui, peraí. Participante, inscrição, curso, está de N para N. Nesse caso aqui, o que acontece? Né? Eu não tenho o meu atributo data sendo o quê? Sendo chave. Aqui eu precisei colocar o atributo data fazendo parte da chave. Por quê? Porque na hora de a gente transformar isso daqui em tabela, se eu tenho ligação N para N, todas as chaves envolvidas vão para a minha tabela, não vai? Então, o código do participante, ou o número do participante aqui vai para a inscrição, o código do curso vai para a inscrição. Correto?
Nesse caso aqui, ó, simplesmente a data, um participante só poderia fazer um determinado curso e acabou. Correto? Em datas diferentes, nesse caso, não daria certo, porque ele não faz parte da chave. Mas em que momento que o participante faria o mesmo curso 2 vezes? Por exemplo, ele pode fazer no período. Aqui a gente conta, por exemplo, como período, né? Então, em períodos diferentes, ele estaria fazendo o mesmo curso, sei lá, para acabar mais rápido. Aqui a gente não permite isso, mas tem instituição que permite. Você fazer disciplina do primeiro semestre numa turma de manhã e no segundo semestre uma turma à noite. Tá? Então, às vezes eu teria essa situação. No Anchieta não tem jeito, a Anchieta é sequencial. Você abandonar o curso depois de iniciar. Sim, mas aí são em períodos diferentes, né? Sim. Mas entraria nessa situação também. Sim, entraria. Porque o mesmo cara está no mesmo curso, mas em períodos diferentes. Sim, entraria sim. Professor, nesse exemplo, se fosse um curso vitalício, depois você dá o tempo. No caso, a instituição não ia precisar do atributo data e o participante seria de 1 para N. Mas aí é que tá. O cara, ele na verdade não reprova, né? Ou reprova. Não, tem lugar que tem curso que tem que dar certificado. Você só faz e acabou. Então a data inicial é a data de inscrição para sempre e acabou. Você no máximo tem a data de retorno dele que ele está cursando, mas não entraria aqui. Então, no caso, ia precisar desse atributo data? Não. Você precisaria do atributo data, mas não precisaria que ele fizesse parte da chave. Porque Tá. o seria de participante para curso seria de 1 para N. Se fosse vitalício. Poderia ser de N para N mesmo. Porque o mesmo curso está sendo feito... Ah, não. É de 1 para N. Porque o cara só tem a chance de fazer uma vez a inscrição dele. Para a vida inteira. Então, nesse caso, poderia ser de 1 para N. É uma boa questão de prova, inclusive. Hein? Eu posso ter até cenários diferentes com modelagem diferentes. Cenários iguais de cursos com modelagem diferentes. Vou pensar um pouco. Bom, consulta de dados referente ao passado. Muitas vezes, para evitar crescimento desmedido do banco, informações referentes ao passado são eliminadas. Entretanto, as informações podem ser necessárias no futuro, por exemplo, por motivos legais, para realização de auditorias ou para tomar decisão. É necessário planejar, desde a modelagem, por quanto tempo as informações ficarão armazenadas no banco. Essa parte, pessoal, de armazenar dados históricos é um pouco controverso, tá? Tem autores que vão falar que é necessário você eliminar, e tem autores que vão falar que deixa, se possível, sempre deixar o dado o máximo que você consegue. Bom, por motivos legais, no Brasil, né, na parte fiscal principalmente, uma boa parte dos documentos físicos você precisa guardar por 5 anos. Então, isso daí, documentos fiscais, contábeis, você precisa guardar. Tem alguns documentos que são necessários, até 10 anos. Então, alguns documentos, por exemplo, departamento pessoal, RH, alguns você precisa guardar. Isso é o mínimo, então, que você tem que manter na sua base de dados. Tá? De acordo com a legislação, você tem que manter, então, esses registros na sua base. Legal. O problema é, cada vez que você faz, vamos dizer assim, essa manutenção na sua base de dados, apagando documentos passados, você está perdendo histórico também dentro da sua empresa, né? Então, antes de apagar, é necessário realmente fazer a parte de backup de dados, guardar o arquivo e quando precisar, você saber que está lá. E mais importante, esse backup está seguro e funcionando. Não adianta nada você ter um arquivo que você não consiga restaurar. E isso acontece muito, mas acontece demais mesmo, tá? O problema é, toda vez que você precisa restaurar, é demorado, é um processo que, na verdade, exige-se alguns tratamentos, né? É o tal do merge que a gente fala, a gente vai ter que juntar dados do passado que já estão no arquivo gravado com os arquivos atuais que estão sendo registrados. Então, não é uma coisa tão fácil de recuperar assim, dependendo do que a gente for fazer.
qual que é a desvantagem? A minha base por si, ela vai crescendo. Quanto mais dados na base, mais vai se exigir do sistema de banco de dados, da aplicação e dos servidores. Tá? Eu, particularmente, não gosto de apagar o dado em si. Principalmente quando você está fazendo alguns estudos. Né? Quando você está entrando nessa parte de business intelligence, ou machine learning, ou deep learning, você precisa de dados. Tá? Você não consegue trabalhar com esses algoritmos se você não tiver dados suficientes para treinar e testar. Não tem jeito. Com poucos dados, esses algoritmos eles não conseguem funcionar corretamente. Aí. Então, é necessário realmente planejar bem quando for fazer essa parte de apagar os dados. Tá? Bom, planejamento planejar o arquivamento de informações antigas. Para informações que serão retiradas do banco e armazenadas em arquivos convencionais, é necessário fazer um planejamento como as informações serão acessadas no futuro, caso venham a ser necessárias. Uma solução que poderia ser considerada é de incluir informações do banco de dados, quando elas forem necessárias no futuro. Permite buscar informações passadas usando os mesmos mecanismos para se acessar as informações atuais. É o que a gente comentou, porém não é um negócio tão rápido assim de se fazer. Entretanto, é necessário considerar que informações de um banco de dados estão normalmente relacionadas a outras. Caso ocorra de uma entidade que deseja devolver a base de dados esteja relacionadas a outras ocorrências, é necessário que essas estejam presentes. Se elas também tiverem sido excluídas, deverão ser igualmente devolvidas à base de dados. Essa inclusão pode ser propagada em cascata para outras entidades. A gente vai ver mecanismos de propagação, na verdade, em banco de dados 2, mas o banco em si, ele não é uma boa prática a gente ligar esses mecanismos de cascata, de atualização em cascata. A gente vai ver que, como um dado depende do outro no banco de dados relacional, tá? Você tem uma ordem certa de atualizar ou excluir o seu dado. Tá? O mecanismo em cascata você não tem essa ordem certa. Você pode excluir de qualquer ponto essa informação, esse dado, e ele vai excluir para todo o resto. Tá? No geral seria assim. Tem vantagens a velocidade, tem desvantagens. Se você fizer errado esse mecanismo, obviamente você não consegue mais recuperar essa parte. Tá? Bom, planejar informações estatísticas, em alguns casos, informações antigas são necessárias apenas para tomar decisões. Nesses casos, muitas vezes deseja-se apenas dados resultantes de cálculos estatísticos sobre informações, como totais, contagens, médias, etc. Assim, pode ser conveniente manter o banco de dados com essas informações compiladas para eliminar informações usadas na compilação. Bom, apesar de ser um tópico, né, que você pode já deixar pré-alocado numa tabela dados estatísticos, depois você não consegue, se você apagar os dados originais, você não consegue fazer a reversão. Tá? Então é a mesma coisa que eu tenho, por exemplo, da minha, sei lá, meus valores de vendas. Eu tenho lá 10 anos de histórico dos meus valores de vendas. Para economizar disso, eu vou fazer um programa que faça o cálculo de todos os meses, de 10 anos atrás, de mês por mês, para ele guardar só os totalizadores. Correto? E aí eu pego e apago esse histórico de vendas detalhadas. Legal, eu tenho lá agora o meu total de vendas por mês de 10 anos atrás. Mas, se eu quiser agora fazer o processo reverso só com os meus totais para me transformar em detalhado, eu não consigo mais. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Eu acredito que você possa trabalhar no meio dos dois. Você pode fazer as informações estatísticas, mas ao mesmo tempo não perder essa parte de dados detalhados. Tá? Que é isso forte, na verdade, da base de dados. Tá? Você conseguir guardar esse histórico para você trabalhar. Quando a gente está fazendo projeto de BI, né, você, na verdade, precisa desses dados detalhados. E o BI em si, ele vai fazendo o quê? Visões mais genéricas, certo? Para que os gerentes consigam verificar aí a melhor opção deles do que eles podem utilizar de ferramenta. Tá? Então, o detalhe em si para o gerente não é
necessário, vamos dizer assim. Mas depende muito do nível que ele quer chegar. O BI ele permite tanto um nível genérico quanto um detalhado. Tá? Bom, entendido mais ou menos essa parte aqui então, pessoal, de histórico, de mecanismo de aspecto temporal, em base de dados, né, se a gente estudar essa parte, sempre a gente vai cair nas perguntas do que? Quanto tempo, certo? Esse dado é atualizado, eu preciso guardar esse dado atualizado, eu preciso ter marcadores temporais. Então isso daí é importante para quê? Né, para a gente, quando a gente for modelar, justamente conseguir enxergar essa parte. Tá? Geralmente, quando a gente mexe com valores, raramente você não precisa guardar aspecto temporal. Por exemplo, valor de imóvel, correto? Aqui em Jundiaí o valor do imóvel agora está um absurdo, né? São poucos imóveis que realmente você consegue comprar aí com valor razoável. O resto eu acredito que seja a grande maioria esteja bem caro. Mas existia um histórico disso daí. Quem tem esse histórico de valor? A vendedora? Se ela tiver. A maioria dos corretores não tem, eles vão pelo valor de mercado, cara. A construtora é uma das que tem. Por quê? Porque no sistema de uma construtora, obviamente, ela tem um projeto que está amarrado às unidades, a unidade ela custa tanto, tem um valor estudado de metro quadrado, tá? Mas quem tá vendendo, na verdade, a unidade não tem muito disso daí. Eles sabem mais ou menos o corretor pelo valor de mercado da região e pelo padrão, né? Na verdade, que se encontra tudo tal. Deveria. Por quê? É uma forma muito mais fácil, né, de ela pegar e oferecer para o cliente. Hoje, venda de imóvel, pessoal, é um negócio, não sei se vocês já foram procurar casa de vocês para comprar, mas é um negócio muito chato. Mas é muito chato. Você tem que ir em 20 lugares e os 20 não vão te agradar. E um fator crucial, cara, que mata muito, é o preço. Tá? Se você não tem o preço que você quer, não adianta o vendedor ficar empurrando. Você não vai ser aprovado por crédito no banco por causa da renda. Cara, a primeira coisa já deveria eliminar. Renda, acabou. Ali é um cara matador. E o vendedor, ele não faz isso. O vendedor dá a volta inteira para depois ver e falar o preço para você. Tá? Se vocês não chegarem a esse ponto, vocês vão chegar, vocês vão saber o que eu estou falando. É um negócio muito chato. Mas, enfim, é assim que funciona o mercado. Né? Beleza, pessoal? Aspecto temporal. A gente vai fazer alguns exercícios e a gente, na verdade, vai comentar um pouco mais, né, onde a gente pode pegar e aplicar isso daí. Tá? A gente já fazia, mas a gente não pensava nessa parte mais explícita assim. Tá? Bom, vamos lá.